A quantidade de bancas de concurso hoje é muito grande, uma vez que existem bancas locais, regionais e nacionais. Cada banca tem uma forma de montar a questão e cobrar assuntos listados no edital. Vamos conhecer como são as questões da Sebrasp. Sejam bem-vindos à série de vídeos O que mais cai. Nessa série, iremos desvendar como são as questões cobradas pelas principais bancas de concurso que elaboram concursos de engenharia civil. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aproveita e já deixe aquele like para sabermos que você está gostando do nosso conteúdo e compartilha com aquele seu amigo que sempre te pergunta como são as questões dos concursos. O Sebrasp, ou a Sebrasp, foi fundado em maio de 2013, tendo, portanto, 10 anos de experiência. Mas se engana quem acha que essa banca tem pouco tempo de existência. A sua origem data de 1970, com a criação da COPEV, que é a Comissão Permanente de Vestibular. Inicialmente, a COPEV elaborava provas de vestibulares da nossa queridíssima UNB. Porém, o governo do DF, do Distrito Federal, recorreu o COPEV para a elaboração de concursos de órgãos. Com a ampliação de escopo, em 1987, a COPEV deu lugar à DAE, Diretoria de Acesso ao Ensino Superior. Essa diretoria administrou os vestibulares de concurso por 6 anos, sendo substituída pela temida CESP, o Centro de Seleção e Promoção de Eventos da UNB. Muito conhecido no meio de concurso público, a CESP foi responsável por trazer novas dinâmicas em concurso e aumentar o nível dos certames, meu Deus. E ela também foi responsável por organizar grandes provas, como, por exemplo, o nosso Exame Nacional, o Enem. Com o surgimento de novos requisitos legais na área de concurso, foi criado o Sebrasp em maio de 2013. Mas como é que são essas questões que elas elaboram essas gerações de concurseiros aí nessa vida de concursado? Um ponto importante do Sebrasp tem a peculiaridade em relação às outras bancas. Normalmente, todo mundo sabe que eu vou falar aqui, é aquela regra do uma errada anula a certa. Nesse caso, na dúvida, o mais recomendado é deixar em branco, lógico, porque o chute aleatório pode te tirar pontos, Entretanto, você precisa saber como tem que dar uma lida no edital, precisa saber qual é a regra, por causa que tem editais que tem peso. Então, em vez de tu errar uma questão, eliminar uma, tu erra uma e elimina duas. Certo? E as questões? Bem, as questões de CESP normalmente elas cobram definições. E elas são divididas em duas partes. Uma parte é o núcleo interno, que torna a alternativa certa ou errada, e o externo, que eu chamo a membrana, assim. No caso, para você saber se a questão está certa ou errada, você tem que ver se a definição apresenta tanto no núcleo quanto no entorno estão certos. Mas atenção, esse erro pode ser um conceito, um conceito como um todo e um detalhe mínimo na definição conduzindo você ao erro. Bem, isso é em relação às questões de definição. Mas como estamos tratando de prova de engenharia, nós vamos ter questões de cálculo. Já que engenheiros são conhecidos pela grande quantidade de cálculos que precisa fazer, então tem muitas questões de cálculo na CESP? Errado, gente. Via de regra, a CESP não cobra questões de cálculo. Um exemplo claro disso é a prova agora do Ministério Público de Goiás, aplicada em 2024. Se você for olhar a prova, você não encontra nenhuma questão de cálculo. Por isso, aceite, a CESP não cobra questões de cálculo. Mas lembra-se que toda regra tem exceção, E nesse caso, as exceções são provas para cargo de professor, questões de orçamento. E essas questões de orçamento são questões de cálculo simples, multiplicação, divisão, E quando elas pedem para explicar a fórmula. Mas também se há necessidade de realizar conta, e extremamente são raras, raríssimas, mas não são impossíveis, viu, gente? Você deve estar se perguntando, então, como deve ser a preparação para esse tipo de prova? Mais teórica, Gosto sempre de dizer o seguinte: para preparar para concurso de engenharia civil, nós temos que saber como iniciar. Pois no fim, lá no fim, tudo se resume em fazer questões.
O principal caminho quando você está preparado para um concurso elaborado pela CESP é responder algumas perguntas, né? E isso é um detalhe que só a gente vai falar para vocês agora. As perguntas são: quais são as atribuições do cargo? O que o órgão faz como órgão público? O que o engenheiro civil precisa saber para ser engenheiro do órgão? O que a internet diz sobre tal órgão? A CESP tem como característica, na hora de montar as questões da prova, dar maior ênfase para as disciplinas que são importantes na hora de executar o trabalho para o qual aquela vaga corresponde. Essas perguntas vocês vão fazer para entender como é que é o trabalho do órgão e, principalmente, né, para fazer você identificar onde você deve focar suas forças na hora da sua preparação inicial. Mas isso não significa que você vai esquecer as outras disciplinas. Mas lembre-se, para você fazer isso, você precisa ter as respostas corretas para essas perguntas, fruto de uma excelente pesquisa. Senão, você irá direcionar o seu estudo para um destino totalmente diferente daquele que deveria. Para você entender, o concurso da Codevasf, aplicada pela CESP, né, no ano de 2021, possuía 70 questões específicas divididas em 4 grandes áreas de conhecimento, que foram obras públicas, que é planejamento, normas, fiscalização e legislação, obras de edificação, obras hídricas e obras rodoviárias. Resumindo, o edital contemplou todo o conteúdo possível para uma prova de engenharia civil, praticamente tudo. Agora, se analisarmos as questões, vamos ver que 44 questões, aproximadamente 62% delas, abordaram apenas um único assunto: obras públicas. Pausa o vídeo e me conta aí nos comentários por que você acha que isso aconteceu. Mas não vale pausar depois, hein? Eu vou saber quem viu a resposta antes de comentar. Respondeu? Vou já conferir que acertou. Parece estranho um edital tão abrangente cobrar praticamente só o assunto, né? Antes desse vídeo você achava estranho. Agora você sabe o motivo. Mas vamos lá. O engenheiro da Codevasf, da Coder, tem como principal função realizar a fiscalização de obras que eles estão executando. Por isso, eles precisam de engenheiros que sejam aptos a realizar esse tipo de trabalho. Por isso, esse foi o foco da Sebrasp na hora de elaborar a prova. Já os outros 38% foram questões relacionadas a conceitos que são importantes, né? Que são importantes os engenheiros saberem, mas que não são fundamentais, ou seja, é o diferencial que eles estão buscando na hora de selecionar um novo servidor. Você consegue ver que, apesar de estranho, as escolhas da Sebrasp na hora da prova não são aleatórias e guardam total relação com o cargo do concurso, né? A resposta é sim, né? Por isso, a partir de agora, quando você for fazer a prova do Sebrasp, não saia estudando todo o conteúdo de forma padrão, se antes de fazer essa análise, já que o foco deles são as disciplinas relacionadas ao cargo que está sendo feita a seleção e, consequentemente, esse também deve ser o seu foco. Aqui no Minha Trena, fazemos essa análise constantemente e sabemos que ela se aplica a todos os casos. Além de nós podermos lhe auxiliar na hora de realizar essa análise, principalmente isso. Por isso, não deixe para depois. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo nosso. Curte o vídeo para sabermos que você está gostando dessa série e compartilha com seu amigo para ele também saber como se prepara. Para notícias e informações rápidas, segue a gente no nosso Instagram, @minhatrena, e não perca nada no mundo dos concursos. Se tiver alguma banca que você tenha curiosidade de saber como são as provas, deixa nos comentários aqui embaixo.
Nos vemos no próximo vídeo, destrinchando uma nova banca para você. Um abraço.